Olá! E aí, pronto para a nossa segunda parte da aula de avaliação? Pois é! Hoje a gente vai continuar discutindo essa questão da avaliação e vamos conhecer dois novos autores. Na realidade, duas novas autoras, que a gente vai falar um pouquinho da Maria Tereza Esteban e do olhar dela sobre avaliação e também da Jussara Hoffmann e o olhar dela para avaliação. Mas antes, a gente vai continuar discutindo um pouquinho essa questão teórica sobre esse tema que é tão importante para que você estude e se prepare para o concurso, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui umas tirinhas só para a gente aquecer um pouquinho essa discussão de avaliação. Isso aqui vocês encontram sempre na internet, isso aqui não é nenhuma produção minha não, tá? Então vocês encontram, mas eu acho que faz a gente pensar bastante. Isso aqui foi apresentado pela primeira vez, se não me engano, num projeto sobre o EJA, discutindo as questões de avaliação no EJA. Então vamos lá ver? Olha lá. Duas pessoas conversando, e uma pessoa fala, comprei um cachorro, tá lá o cachorro que ela pensou, né, que ela comprou. E aí, o outro diz assim, é mesmo? Ele é grande? Olha o cachorro que ele pensou, tá? E ela diz, não, não é tão grande assim. A gente já sabe qual é o cachorro que ela pensou, né? Ele tem pelo longo? Olha como ele vai tentando descobrir esse cachorro. Não, é de pelo curto. Puxa, que cachorro bonito! Ela pensando, e olha o cachorro, qual é, né? Então, para a gente ter já essa discussão sobre tudo que a gente, numa relação entre duas pessoas, uma relação entre professor e alunos, quando a gente fala alguma coisa para que o outro abstraia, para que o outro pense sobre ela, a gente não tem exatidão, porque por mais que a gente possa dar algumas pistas, essas pistas muitas vezes não correspondem à realidade. Então a gente tem que entender isso quando a gente fala desse processo de avaliação. Por exemplo, quando um professor fala para um aluno, quando o professor cobra alguma coisa de algum aluno, entendendo que essas questões fazem parte do diálogo e essas questões precisam ser consideradas quando a gente fala de avaliação. Então, tendo por mente essa pequena historinha para ilustrar a nossa discussão, vamos começar a ver, então, duas posturas importantes dessa perspectiva de avaliar, que são duas posturas bastante distintas e até contraditórias, ok? Vamos lá ver. A postura tradicional da avaliação, que a gente já vem conversando e agora a gente sistematiza de uma outra forma aqui para facilitar o estudo de vocês, tá? Então, essa postura tradicional, ela está muito focada nessa ideia de seleção e sempre seleção dos melhores alunos, seleção separando os bons dos ruins, os medianos e assim por diante. Então, ela tem algumas características. Por exemplo, avaliar rapidamente no estágio do planejamento das provas, sua composição, sua correção, a determinação de gabaritos e atribuição de notas. Então, você vai lá, corrige prova, coloca a nota na prova e depois disso você tem que conduzir claramente as inevitáveis negociações com certos alunos ou com seus pais. Então, você começa, nessa perspectiva tradicional, a discutir pontos, bonificação, a discutir com os pais dos alunos, as notas dos alunos, dependendo da faixa etária da criança, dependendo da escola, tá? Isso acontece bastante, de ter que negociar com os pais, de ter que acalmar os pais, ou ter que ampliar a nota, e dependendo do contexto, gente, isso às vezes é muito difícil. Algumas escolas privadas, elas pressionam demais os professores em relação a essa situação, né? Então, essa é uma situação típica de quem trabalha com essa avaliação tradicional, com foco na seleção dos alunos. Olha só outra questão. Avaliar mantendo a aparência da imparcialidade, da seriedade e do rigor compreensivo. Ser severo, justo, mas às vezes também indulgente. Então, isso é quando você vê aquele professor que fala assim, olha, mas não fui eu que tirei 0, foi você, eu dei a aula, a nota foi você que tirou. Então, eu não posso fazer nada se o aluno tirou 0. Eu tenho uma total imparcialidade porque os dados mostram, as notas, os fatos objetivos mostram qual foi a nota que aquele menino tirou. Isso traz bem essa ideia de imparcialidade, seriedade, tá? O rigor, você às vezes é severo, às vezes você é indulgente, então você às vezes permite, vê se o menino falta alguns décimos, você faz de conta, corrige alguma coisa de um jeito mais relaxado, ou amplia aquela nota, então você vai trabalhando a avaliação nesse sentido, é meio que um sentido de troca
troca nota por aprovação e às vezes eu te dou uma ajudinha ali para você poder ter sucesso, né? Serviço do sistema de avaliação para obter a cooperação dos alunos e seu respeito ao contrato didático. Isso a gente vê muito. Você viveu isso na escola, possivelmente você ainda replica isso na escola onde você trabalha, que é tipo assim, ó, se vocês fizerem todos os deveres de casa, eu vou marcando aqui, tá? Quem no final tiver feito todos os deveres de casa ganha 1 ponto na média. Ou quem se comportar, colaborar, participar, ganha 1 ponto na média. Então você vai fazendo sempre essa avaliação uma moeda de troca. Tá? Para vocês cooperarem, eu dou 1 pontinho extra. Avaliar de modo a tranquilizar ou a mobilizar os pais, mantendo-os distantes da gestão da classe. Então, para tranquilizar, você diz assim, seu filho está na média, ele consegue até o final do ano, se ele mantiver a média, não tem problema nenhum. Ou para mobilizar, olha, o seu filho precisa estudar, porque do jeito que está, ele não vai conseguir. Então, você está mobilizando os pais e você usa isso da maneira que você acha mais interessante para o teu processo de gestão da sala. Conservar uma rotina de avaliação para além das mudanças de currículo e dos discursos reformistas do sistema. Então, você fala assim, não quero nem saber o que está acontecendo. Na minha sala, quem manda sou eu e, portanto, a minha rotina de avaliação vai ser essa, eu não quero nem saber do que está acontecendo aí fora. Utilizar a avaliação para modular a progressão no programa, de maneira a sair-se bem no final do ano. Muitas vezes isso é ensinado pelo professor. O professor fala isso claramente para o aluno. Olha, você tem que ter média 7. Seja a média que for, tá, gente? Isso é só uma ilustração. Então, você tem que ter a média 7 para passar de ano. Então, se você tiver 7, 7, 7 e 7 nos 4 bimestres, ou seja, se você completar 28 pontos, você não vai fazer prova final. Então, eu sugiro assim, o primeiro bimestre que é mais fácil, mete a cara, tem menos conteúdo, estuda bastante, porque você consegue um 9, uma nota melhor, e com isso, você vai conseguir manter as médias e possivelmente no 4º bimestre você vai chegar mais relaxado, sem tanta coisa para estudar, tendo em vista que no 4º bimestre o volume é maior. A gente cansa de fazer isso. Escolas ensinam isso através de manuais para os alunos, colocando sempre como cenário a questão da nota. E onde é que entra a questão da aprendizagem? Gente, a gente está falando de nota, nota e nota. Olha só. Manter o nível dos alunos e as taxas de repetência, de evasão e de reprovação dos limites razoáveis. Em alguns sistemas de ensino, você pode reprovar um certo percentual da turma. Além desse percentual, você tem que justificar. Então, que percentual é esse? Como é que é isso? Como é que a gente olha para os alunos como percentual e não olha para as histórias individuais de cada um, né? E limitar as dúvidas ou a culpa que frequentemente acompanham a avaliação. Então, para o professor não se sentir culpado, ele coloca a culpa na nota. Então, o aluno que não se esforçou, o aluno que não conseguiu a nota que ele precisava conseguir e, portanto, ele ficou reprovado. Isso traz para a gente e para os alunos uma questão muito séria, que é a questão de que, se a gente pergunta hoje para um aluno o que ele precisa fazer na escola, ele vai para a escola para quê? Na realidade, ele vai dizer muitas vezes que ele está na escola para tirar a média, porque ele quer passar de ano. Para passar de ano, precisa o quê? Para ele passar de ano, precisa tirar 7, ter nota boa. E raramente você consegue um aluno que fale para você que ele vai para a escola para aprender, que para ele passar de ano ele tem que aprender algumas coisas. Então a gente vai vendo que esse tipo de avaliação tradicional, ela não está preocupada com a aprendizagem. Ela está preocupada com uma gestão de notas. E, com isso, ela vai trabalhando na perspectiva da seleção, na perspectiva da exclusão, sem, de fato, olhar para as diferenças, sem considerar os processos e sem valorizar as histórias de cada aluno. Por outro lado, desculpe, nós temos a avaliação que a gente está chamando aqui de nova, que é uma avaliação que está dentro do espírito da avaliação formativa, que a gente já viu na aula anterior, tanto do jeito como o Perrenot fala, que nós também já vimos, essa ideia de acompanhar mesmo, de controlar esse processo de aprendizagem e não processo de obtenção de notas, ok? Então, uma das coisas é analisar precisamente os objetivos de um ano ou de um módulo de ensino. Lembra que Perrenot estava falando bastante dessa ideia de você ter objetivos, né? Então, que começa lá com Ralph Tyler, né? Então, você tem que analisar
exatamente quais são os objetivos de um ano, quais são os objetivos de um módulo de ensino, para que você saiba o que é importante avaliar. Além disso, ter consciência das noções trabalhadas, das aprendizagens priorizadas e daquilo que foi deixado de lado, ou por falta de tempo, ou por falta do interesse, e que não pôde ser convenientemente avaliado, até porque não pôde ser convenientemente trabalhado. Então, fazer um exame, claro, daquilo que houve maior investimento no assunto, isso é muito comum. Em algumas turmas o interesse é maior e, portanto, em alguns aspectos há um aprofundamento maior daquele conteúdo, e a gente precisa ter clareza dessas situações na hora que vai partir mesmo para um processo de avaliação, tendo em vista que a avaliação tem esse olhar da continuidade e não aquele olhar pontual de final de processo. Servir-se da avaliação para diagnosticar as dificuldades individuais e remediá-las rapidamente através de uma pedagogia diferenciada ou do apelo a professores de apoio ou de outros intervenientes externos. Então, vamos lá, a gente vai usar para fazer diagnóstico. Então, eu vou diagnosticar. E aí, eu vou ter que pensar em como resolver esse problema, né? Que pedagogia eu vou usar, que prática pedagógica diferenciada eu vou usar para tentar resolver aquele problema, ou então, se eu vou ter professor de apoio, se eu vou ter algum outro interveniente, recuperação paralela, seja o que for para dar conta dessa situação. Por último, o próximo, fazer o balanço preciso dos conhecimentos essenciais para testar o nível dos alunos em fim de curso, quando estes pretendem um título ou acesso à classe superior e ainda a uma outra escola. Então, a gente sabe que essas passagens acontecem, a gente sabe que essas mudanças fazem parte da trajetória escolar, então a gente tem que usar a avaliação para fazer este balanço dos conhecimentos que são essenciais. Aquilo que é essencial que o aluno saiba para que ele possa seguir, para que ele possa ter uma titulação, para que ele possa mudar de escola e que ele possa ser, então, incluído em alguma outra turma daquela mesma série ou daquele mesmo ano de escolaridade. Permitir aos pais compreenderem e acompanhar o progresso de seu filho, sem levá-los ao excesso de especialização. Então, os pais precisam entender essa nova postura de avaliação, entender que o foco está na aprendizagem, entender que o foco está nos processos, mas eles não precisam ser não precisam ser especialistas em avaliação. Mas a gente precisa romper com essa ideia que muitos pais têm, que na realidade muitos professores têm também, de que o aluno, quando tira uma nota boa, é porque ele sabe muito. Na realidade, há muitas controvérsias, tá? É a mesma coisa, a gente pensa, o aluno que tira uma nota ruim é porque ele sabe pouco. Lembra que o momento da prova pode ser um momento específico, difícil para alguns, que embora com conhecimento possam ter dúvidas naquele momento, tendo em vista todo o estresse causado por aquela situação de testagem. Pode ser que a prova que tenha dado 10 para o aluno, ou que tenha dado uma nota muito boa, tenha sido uma prova extremamente fácil e que, de fato, não tenha servido para medir, verificar conhecimentos. E vamos lembrar que a prova só não dá conta do processo. E como é que a gente acompanha todo o processo de aprendizagem? Como é que a gente acompanha o dia a dia? Como é que a gente vê o menino se apropriar daquele conhecimento? Essas questões também fazem parte do olhar avaliativo, né? E, por último, dar aos alunos a oportunidade de se autoavaliarem ou de participarem da sua avaliação. Então, é muito importante que a gente comece a trazer os alunos para esse processo de avaliação, de autoavaliação. Agora, preste atenção que muita gente faz algo que é muito ruim a título de autoavaliação. Então, no final do bimestre, entrega, por exemplo, o menino aquelas carinha sorrindo, carinha de boquinha torta, reta e carinha de boquinha para baixo triste, né? A título de autoavaliação. Gente, isso não é autoavaliação. Tá? Isso é uma besteira. Quando se fala em autoavaliação, se fala em um exercício para que o aluno entenda aquilo que se esperava dele, aquilo que foi feito para que ele alcançasse aquilo que era dele esperado, e onde ele parou nesse processo, se ele concluiu, o que falta e o que ele pode fazer para ajudar. Então, a autoavaliação é um processo de reflexão,
que precisa ser estimulado, mas que também precisa ser ensinado pelos professores. Então, esse negócio de vou dar 2 pontinhos por comportamento, ou vou te dar 1 pontinho pelo que você escreve lá na autoavaliação, e que são processos rasos, não contribuem em nada para a aprendizagem do aluno. Então, quando a gente fala de autoavaliação, lembra desse processo reflexivo, e o professor é parceiro desse processo o tempo inteiro. Mas para que o aluno se autoavalie, ele precisa fundamentalmente conhecer aquilo que é o objetivo da sua avaliação, ou seja, eu vou avaliar o aluno em quê, eu quero que ele saiba o quê, eu quero que ele comece a construir, ou que ele construa quais conhecimentos, para que ele possa acompanhar o professor e ajudar o professor nessa tarefa, ok? Bom, além disso, além dessa discussão, a discussão que eu trago para vocês agora é muito importante, que é uma discussão sobre as funções da avaliação. Então, assim, a avaliação tem funções que vão de acordo com os estudos de Bloom, tá? Os estudos de Bloom vão colocando que essa avaliação do processo de ensino e aprendizagem, lembra, porque o professor está sempre implicado nesta relação de ensino e de aprendizagem, então o resultado final não é combustão espontânea de aluno, mas é um processo no qual o professor também faz parte, também forjado pelo professor, assim como também forjado pelo aluno. Ninguém está querendo dizer que o aluno não tem nenhuma responsabilidade, não. Muito pelo contrário, tá, gente? Lógico que ele tem muita responsabilidade, afinal, ninguém pode aprender por ele, mas é o professor quem vai sistematizar, organizar, dar as experiências, criar situações de aprendizagem para que essa aprendizagem de fato aconteça, tá? Então, a gente tem 3 tipos de funções. A primeira função é a função diagnóstica. A gente já falou bastante de diagnóstico aqui em avaliação. Então, de uma forma geral, fazendo um estudo técnico da avaliação, a gente tem que pensar nessa função diagnóstica. Essa função diagnóstica é uma função analítica. Por quê? Porque ela faz uma análise. Quando eu construo um diagnóstico da turma, eu estou tecendo uma análise. E eu consigo ver aquilo que os alunos sabem, aquilo que os alunos não sabem. E esta análise vai dar para mim elementos para que eu possa planejar o meu dia a dia, para que eu possa planejar as aulas, para atender às necessidades específicas que cada aluno tem. Também tem uma outra função, que é a função formativa. A função formativa é uma função controladora. Controladora do quê? Controladora do processo de aprendizagem. Então, você vai controlar as aprendizagens, não é controlar aluno, nem controlar comportamento, ou mandar todo mundo ficar calado, pelo amor de Deus. A avaliação formativa, ela vai vendo, checando o que o aluno já aprendeu, quais são as dúvidas, ela vai acontecendo ao longo do processo. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.